que lá vem spoiler. Chegamos com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler. Olha só, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e estou muito bem acompanhado aqui pelo oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha. Fala, Cunha. Salve, meu Brasil. Vamos explodir cabeça literalmente? Cara, vamos explodir cabeça, principalmente com a presença da nossa quimico querida Rafinha Prada. E aí, Rafa? Tererê. Cara, estamos aqui também com o nosso leitinho, Marcos Vinícius, Marquito, Marcão, Marcudo. Como é que vai você, querido? Leitinho. Beleza, pessoal? Muito bem, queridos. Olha, dentro de alguns segundinhos, vamos falar sobre a segunda parte, os 4 últimos episódios da série mais hypada e, por que não, transgressora da Amazon Prime Video. Estamos falando aqui de The Boys. Não saia daí. Patrick? What happened? My wife. She's alive. Vault's holding the captive somewhere. And right now, we're in a little bit of trouble. Yeah, you guys go ahead. I'm good. All right, hands in the air. Muito bem, meus amores. Olha, voltamos aqui para fechar o papo, né? Que abrimos lá no episódio 75, quando falamos dos 4 primeiros episódios de The Boys e demos uma ficha completíssima e curiosidades da série por lá. Bom, agora que a Amazon Prime Video percebeu que é deveras sagaz soltar os episódios aos poucos pro público, né? Pro público falar por mais tempo, né? E digerir com calma ali os episódios, a gente pôde ver essa metade final com bastante calma e trazer aqui o nosso veredito sobre a segunda temporada completa da série. Mas olha só, antes da gente entrar mais a fundo nos detalhes de The Boys, segunda temporada, segunda parte e tudo mais, queria ouvir do nosso querido Rodrigo Cunha como é que tá a recepção do público e da crítica para The Boys. Conta pra gente aí, Cunha. Rapaz, a série segue sendo aí muito bem avaliada lá no Internet Movie Database, nosso querido IMDb. Tá com excelente média de 8.7, sendo que a temporada 2 fica um pouquinho acima da primeira, lá com 8.8. E no Rotten Tomatoes, The Boys conta com uma aprovação de 90% da crítica e 85% da audiência. Inclusive, tá dando uma olhada que a primeira temporada, também lá no Rotten Tomatoes, ela tá com uma nota um pouco mais baixa e a segunda tá com 97%. E uma informação importante aqui, gente, que a gente apurou, é que a audiência da segunda temporada aí de The Boys praticamente dobrou em relação à primeira, né? Teve um aumento aí de 90% de plays. Isso não apenas dá fôlego aí para uma terceira temporada, que deve vir em 2021, né? Como já garantiu também aí um spin-off, que vai ser focado numa faculdade de super-heróis controlada pela Vault. Então, vai ser basicamente, pelo que a gente conferiu aí, uma mistura de X-Men com jogos vorazes. Eu achei legal essa história aqui. E antes de eu seguir aqui com as minhas impressões, eu queria ver com vocês aí, gente. O que vocês acharam dessa segunda temporada? É o que vocês esperavam? Eu gostei dessa temporada nova. Eu acho que desde o começo, os criadores eles foram bem inteligentes para adaptar a série, porque o universo na HQ é muito amplo. E eles souberam focar para desenvolver melhor os personagens e a trama, né? E isso permitiu que na segunda temporada, como a gente tinha conversado lá no outro episódio, eles se aprofundassem em diversos temas importantes. E por isso que eu acho que essa temporada foi melhor que a primeira. E eu também acho que a série tem um futuro legal aí pela frente. Eu tô com o Marcão. Eu acho que eles conseguiram manter muito a qualidade da primeira parte dessa segunda temporada. Eu acho que eles fizeram o mais difícil, que foi manter o nível, em alguns momentos até melhorar o nível da primeira temporada. Se a gente lembrar o rebuliço que causou a primeira temporada de The Boys, o grande desafio aqui era conseguir manter pelo menos esse nível. E eu acho que eles conseguiram fazer isso, seguindo tudo isso que o Marcão falou aqui, especialmente dando ênfase em algumas histórias mesmo. E assim, do jeito que acaba a segunda temporada, as notas dizem tudo também, cada vez mais altas, foi numa crescente. Eu acho que foi uma baita de uma segunda temporada, me deixou ansioso pela terceira. A gente já tinha falado, né, na primeira metade aqui, que a segunda temporada ela opta por trazer um pouquinho menos de cenas de ação, menos pancadaria, né, coisa do tipo,
e mais drama, né? Em aprofundar seus personagens, explorar um pouquinho mais, né? E acho que ela é muito bem sucedida nesse ponto, né? O copo meio cheio e o copo meio vazio, né? O copo meio cheio é que ela realmente melhora na parte dramática, melhora nas camadas dos personagens, né? A gente pode citar aí a Rainha Maeve, que fica muito mais interessante na segunda temporada do que na primeira, né? A própria Starlight, muito mais interessante também, né? Billy Butcher, né? Que era um cara de praticamente uma camada só na primeira temporada, aqui ele ganha várias outras camadas e também fica mais bacana. E, cara, Capitão Pátria, né, velho? Talvez o grande protagonista de The Boys, brilhando demais na segunda temporada, o que ele já tinha feito na primeira, né? Caras, o que me fez gostar dessa segunda temporada foi a entrada da Tempesta, né? Eu acho que ela ali como a super nazi, Chucrute Tempesta, vivida ali pela ótima, né, a Aya Cash, eu acho que ela chega a rivalizar e até superar a performance ali do Anthony Starr, né, como Capitão Pátria, inclusive. Carismática e tal, acho que a forma como ela evolui na vilania, né, ou involui ali naquela vilania nazista é bem legal. Gostei também bastante da construção dos personagens, achei bem interessante, mas eu acho que a série tem alguns problemas de montagem por conta ali de alguns episódios que focam em vários núcleos e muitas tramas distintas ali que a gente vê acontecendo e nem sempre funciona, né? Às vezes acontece ali uma perda de propósito, sabe? Eu senti um pouco isso, perdeu um pouco a fluidez, né? Por exemplo, os núcleos ali do trem-bala com o Profundo, por exemplo, que eu achei, muito chatos, quebravam demais o ritmo, e eu não preciso nem comentar, né, gente? É uma coisa recorrente que a gente já falou lá no primeiro episódio, Hughie e Starlight, sem graça, sem sal, amarrados, sem propósito de novo. Eu acho que, assim, tiveram ali uns 3 episódios, pelo menos, que rolou, assim, uma baita barriga narrativa, eu diria. Só queria puxar um gancho do que Sansa falou, porque eu tinha comentado no outro episódio que a questão do sexo é muito presente na HQ e na série nem tanto, mas nesses últimos episódios essa questão aumentou. A gente tem todos aqueles momentos entre o Pátria e aí a Tempesta. Tem aquela cena do Pátria no final, que eu nem sabia se entrar, eu sabia que eles tinham gravado, mas nem sabia se entrar. E uma curiosidade é que eles gravaram aqueles pornôs mesmo e estão até pensando em lançar. Puta ideia, hein, velho? Eu me diverti pra caramba com aqueles pornôs lá, velho. E uma coisa que eu queria falar, até de passagem aqui rapidinho, é que a série consegue manter o punch de trilha sonora, né, gente? Então a gente tem ali momentos-chave muito bem colocados. Chover molhado falar que tem Billy Joel, né? Mas a gente tem ali Aerosmith, né, cara, com Dream On, uma parte muito bacana. A gente tem até a Enya, cara, entrando no fundo, né? Quando a gente vai falar ali na parte da igreja, tem uma Enya tocando de fundo, é bastante curioso. E outras bandas interessantes, né? Como Peaches, Rolling Stones, né? Talking Heads, The Turtles, né? Sempre momentos-chave, sublinhando uma narrativa muito pop, que acho que caracteriza bastante essa pegada de The Boys, né? Essa segunda temporada continua com aquela coisa de trazer muitos assuntos e pouca profundidade, né? Dentro de The Boys, a gente pode lembrar aqui, na primeira parte da temporada, a manipulação que a Tempesta traz nas redes sociais, né, e o incitamento ao ódio e a defesa da raça branca, né, nessa clara apologia ao nazismo. A gente pode lembrar também um pouco aqui da relação super masoquista, né, dela com o Homelander, que o Marcal acabou de comentar. As cenas de sexo são de sexo, mas são engraçadas também. Acho que a intenção era justamente deixar aquele esquema meio pastelão, como foi. Aliás, foi divertido, uma das partes divertidas da segunda temporada. Tem esse romance meio insosso da Starlight com o Rio que não decola. A gente tenta, mas não decola. Gasta-se um tempo até mais que necessário. Tem ali entre o 5º e o 6º capítulo, acho que foi a única parte que realmente deu uma descolada, uma barriguinha que envolve um pouco os dois também. Uma coisa que ficou pouquíssimo explorada, que devia ter sido mais explorada, não do ponto que foi feito, mas a questão da sexualidade da Maeve com a ou mesmo do French, né? Acho que podia ter falado um pouco, porque o French dá também a entender no último capítulo, né, que ele tem uma vida bissexual. Podia ter falado um pouco mais sobre isso, mas não se comenta também, né? Só deixa um pouco no ar, talvez um gancho para a terceira temporada. E acho que o assunto do rehab religioso, esse termo não é meu, tá? Esse rehab religioso é do Sansa, cunhado pelo Sansa, é maravilhoso mesmo, porque é isso. Tem essa crítica velada ali, essa antologia, óbvio, mas é muito engraçado ver o processo pelo qual o Didi passa, né, pelo Profundo passa
nesse rehab religioso, que é um termo muito legal que eu não tinha prestado atenção direito. E existe uma quantidade enorme de assuntos que são trazidos aqui nessa segunda temporada, que acho que talvez 8 capítulos seja pouco, fica pouco tempo para poder desenvolver tudo, né? E fica tudo um pouco superficial, né? E tem todo o arco de desenvolvimento do filho do capitão, né? Do Homelander, que aparentemente é o primeiro super que não vai precisar do Compound V ou do Composto V para poder ter superpoderes. E é super interessante isso, porque tem essa preocupação enorme nos últimos capítulos, né? Do Billy, da própria, enfim, mãe dele também, que não pode comentar aqui ainda, né? Que sofre com esses poderes, né? Então vai ser interessante ver como é que esse moleque vai se desenvolver na terceira temporada. Eu acho que como a proposta principal da temporada ela foi muito bem realizada, que é a questão do nazismo dentro da Vault e tudo mais, essas outras tramas paralelas, mesmo não sendo concluídas, muitas delas, não chegou a me incomodar. A gente tem aqui na lista o romance insosso da Starlight com o Rio, mas, por outro lado, eu acho que soube trabalhar muito bem o relacionamento do Rio com o Butcher, né? Fica claro que ele é um irmão mais novo do Butcher, eles têm uma química muito legal, como aquele relacionamento de irmãos. Eu acho que realmente falta trabalhar alguns personagens principais. O Black Noir é um cara super poderoso, mas é tipo um cachorro um cachorro da Vault, basicamente, né? Na hora que ele vai atacar os garotos, o Edgar até fala, não, eu tiro ele daí, a gente faz acordo, eu tiro ele daí. Eu acho que tem muitas coisas que podiam realmente ser mais bem trabalhadas. Tem vários núcleos ali, né? Que, por exemplo, um que eu gostaria de ver muito mais é quando a gente começa a ter aqueles momentos ali de visita, né? Do Capitão Pátria com a Tempesta na casa da Rebecca, né? Para eles verem o filho do Capitão lá, o Ryan, né? Então, poxa, aqueles momentos ali são tão legais, né? Especialmente depois que a Tempesta começa a manifestar aquelas... ela quer ser mãe, né? E aí o capitão olha para ela assim, tem uma ideia, vamos lá, visitar o meu filho. Eu acho que aquela tensão que rola ali, a revelação, né? Quando os dois pegam o Ryan, voam com ele, e ele começa a perceber que, opa, peraí, eu não vivo isolado numa fazenda, tudo isso aqui é de mentirinha, né? Esse tipo de trama, de revelação, isso é o tipo de... Podia ter sido mais desenvolvido. Eu gostaria de ter visto mais tempo de tela disso e menos quebras para tramas menos importantes, né? O próprio Butcher, né? Se a gente for ver, ele foi bastante diminuído nessa temporada também, né? Então, e a gente precisa lembrar também, né, gente? É um roteiro que é muito difícil de você trabalhar porque tem muito personagem relevante, né? Poucos ali são coadjuvantes. Então, sobra de fato pouco espaço, né, para você trabalhar um pouco mais algumas questões ali. Então, talvez spin-offs, como a gente está vendo aí, sejam uma solução, mas eu sinto que essa temporada 2 ela é uma ponte para algo ainda mais importante que vai acontecer ali na 3, né, que a gente já viu os sinais aqui acontecendo. Eu achava que os 4 episódios iniciais, quando a gente gravou o primeiro episódio, eles eram essa ponte para uma conclusão que a gente teria aí nessa segunda temporada. A gente não teve essa conclusão, a gente teve uma promessa de algo muito mais incrível nessa terceira temporada, né? Cara, eu acho que o Rafa trouxe vários pontos muito pertinentes aí, e eu acho que também que a série, ela tem 2 problemas mais ou menos estruturais, assim, cara. Eu acho que ela usa mal os flashbacks, né? Quando ela tem a oportunidade de trazer uma cena do passado pra gente fazer uma conexão, são flashbacks mal feitos, cara. Né? A gente já tinha apontado isso em algumas produções Netflix, mas muito rápidos, muito corridos, e a gente tem, eu pelo menos tenho dificuldade de comprar algumas histórias quando eles voltam no passado. E um outro ponto, que é uma grande conveniência da série também, né, até sagaz, digamos assim, é ao final de cada episódio, acontece uma grande merda, né, vai acabar o episódio com uma grande merda. Quando começa o episódio seguinte, você mais ou menos limpou toda a bagunça e a narrativa já caminha lá na frente, né. Então isso, ao mesmo tempo que é interessante porque é inteligente, são só 8 episódios, você deixa de contar algumas coisas, né? Caramba, tem um episódio ali, gente, que, spoilerzaço aqui, várias cabeças são explodidas dentro de um julgamento, né? Começa a pipocar uma cabeça do lado da outra, assim, parece falar assim, mano, meu Deus, é a cabeça de quem que vai explodir agora? É até meio desesperador, né?
E aí, isso meio que começa outro episódio e a narrativa já foi lá pra frente, sabe? Sem grandes consequências. Então quebra um pouco, né? Esse crescente de tensão. E acho que também tem muito Deus Ex Machina aqui pra resolver as coisas, tá? Tem um momento, vou trazer aqui, que a Starlight tá aprisionada, né? Ela tá na torre, cara, do set, né? Lá na Vault, num lugar praticamente, sei lá, pra mim é quase impossível de tirar ela de lá. E a facilidade com que eles encontram, né, ali dentro de roteiro, para tirar ela daquela prisão, eu achei tudo muito simples, muito fácil, resoluções muito simples de roteiro. Eu esperava um pouquinho mais de elaboração e que esses arcos aí que o Rafa trouxe fossem melhor fechadinhos, até pra gente ir para uma terceira temporada com mais empolgação. Para poder só fechar do meu lado aqui, Sansa, com relação a essas questões mal resolvidas, eu acho que a principal que mais me incomodou foi justamente essa que você trouxe agora há pouco, que foi de a gente ter cabeças explodindo uma atrás da outra, a gente tem até uma suspeita naquele momento de quem pode estar fazendo aquilo, e de repente o próximo capítulo já começa de um jeito que, a solução é essa. Mas como assim? Qual foi o pós explodir aquele monte de cabeça durante o julgamento que aliás, a gente não pode esquecer, né? Que aliás, eu não sei se eu fui o único, mas teve um momento que quando começa aquele julgamento, eu tive um relapso mental de tipo, o que é esse julgamento mesmo? Porque fala-se pouco disso durante a segunda temporada. E de repente tá tudo, né? De repente tá todo mundo na frente da TV comendo pipoca, dizendo, puta, é muito importante isso. Eu falei, cara, será que eu dormi algum capítulo e não peguei isso? Eu senti demais, Rafa, isso. Muito. Que porra de julgamento é esse? Eu acho que deu uma amenizada, porque um pouco antes tem aquela sequência do Butcher indo na casa do Dr. Vogelbaum, que eu acho que é muito boa. Então já deu uma introduzida legal para o que era aquilo, né? Mas acontece 15 minutos antes só, né, Marcão? Nós estamos ali no 7º capítulo já, né? Mas acho que assim, tirando essa parte que o Sansa lembrou muito bem, e eu acho que com relação ao rehab religioso do The Zip, que é maravilhoso esse termo, eu acho que você devia registrar, deve ter já, o Sansa. O resto tem esses probleminhas, mas para mim, uma baita temporada. É legal a gente falar também aqui de algumas atuações destacadas em The Boys, né? Na segunda temporada, alguns atores amadureceram seus personagens e merecem todos os elogios aqui. Eu vou começar falando do Anthony Starr, Homelander, que ele é praticamente protagonista da série, repleto de camadas, contradições e enormes problemas psicológicos. Eu acho legal que o Anthony Starr faz o Pátria brilhar assim nas nuances, né? Num olhar levemente atravessado, um sorriso irônico de canto de boca, aquele discurso final que ele faz na Vault para pedir desculpas, a câmera começa a aproximar do olho dele, até some o som, a gente se focar naquele olho de psicopata dele, a gente está entrando na mente dele, acho que foi muito legal. O Carl Urban, o Billy Butcher, na segunda temporada tem a oportunidade de sair daquela espécie de Wolverine sem garras para dar um espaço para um cara mais humano e começa a desenvolver melhor suas relações. Eu acho interessante observar nessa temporada que o Billy e o Pata, eles se contrapõem muito. Tem um episódio lá do hospital que a Anne e o Billy têm uma conversa no carro e ela joga isso na cara dele, né? Ela fala, conheço um cara que é preconceituoso, é bully igual a você, mas ele usa uma capa. E a gente vê na atuação do Carl Urban como que ele é assim, a gente vê como o Butcher realmente ele aprecia a violência, né? Ele fica feliz que a Anne matou aquele cara. Quando ele está deprimido no bar, na hora que ele se recupera um pouco, que ele sorri um pouco, quando ele está apanhando no chão. Ele vai todo feliz lá, extorquir o Dr. Vogelbaum, e depois de ameaçar a família dele, ele dá aquele beijinho canalha na xícara. Acho muito legal esse detalhe da atuação. Mas o negócio, eu fiquei muito com essa impressão, né? Porque tá na cara que o Anthony Starr é uma espécie de Superman às avessas, né, velho? É um Superman com alma de Lex Luthor aí. E o Carl Urban, cara, se você vê, principalmente na segunda temporada, ambientes mais fechados, fotografia ali mais fechadinha, ambientes mais escuros, às vezes com uma malha preta, vestido de roupas mais escuras, o tom de voz sempre assim, né, sussurrado e tal. Cara, o Carl Urban, ele é o próprio Batman, né, cara, nessa série. Um cara que não tem superpoderes, mas que a sua maneira é um justiceiro, né? Então essa briga do, entre aspas, Batman contra o, entre aspas, Super-Homem, também é muito interessante, né, cara? Me parece até bem proposital
The Boys pegar essa vertente aí. Sansa, eles se complementam de diversas formas. Ambos têm um apreço pela violência. Ambos têm um sofrimento interno. O Butcher com a família dele, bem ou mal, e o Homelander, enfim, todos os problemas de criação que ele teve pela Vault. Ou seja, eles acabam sendo pares, né? Cada um de seu lado praticamente, né? Mas com os mesmos problemas psicológicos. O Marcão falou aqui do olhar psicopata do Homelander, mas, cara, o olhar psicopata do Butcher em diversos momentos da série, e como você falou bem, né? Meia luz, em várias cenas, meia luz, só meio rosto. Na penumbra, né? Na penumbra, exatamente isso. Eles se complementam, cara. É isso, é perfeito isso. E tem uma cena, cara, que ela é muito, muito explicativa, elucidativa, velho. Que é quando a gente tem aquele momento que o filhinho do Capitão Pátria mete o raio ali pra salvar a mãe e explode a porra toda, né, velho? Coitado do moleque. E aí fica um momento interessante, porque o Butcher pega uma arma e olha pro moleque com um olhar de fúria tamanho que eu pensei, velho, ele vai matar o moleque. E aí quando surge o Capitão Pátria, rola um mindfuck, porque você pensa assim, caralho, o Pátria, que é o pai do moleque, vai salvar o moleque do vilão Butcher, Billy Butcher, né? E aí é claro que o roteiro dá um jeito de quebrar essa expectativa nossa e fazer algo diferente, né? Mas é interessante essa coisa herói e vilão, porque o Capitão Pátria, cara, apesar de ser um canalha, né? Tem vários momentos que a expressão dele mostra que ele não concorda com algumas coisas, né? Até do próprio nazismo. Tem algumas coisas que a Tempesta fala ali relativas ao nazismo que ele estranha no olhar, né? Que fica uma coisa assim, pô, mas não é bem isso que eu acredito, né? E também esse traço infantil dele, né, cara? Um cara que tem problemas psicológicos aí, tem que fazer um milênio de terapia, mas dá pra ver que tem um traço infantil bastante acentuado no Homelander. É até estranho falar isso, mas dá pra sofrer junto com o Capitão Pátria, por mais detestável que ele seja, especialmente no momento ali que a Maíva mostra aquela filmagem, né, através ali do celular da cena do avião. Onde ela praticamente tem ele como refém dali pra frente, e a gente vai ver isso na terceira temporada inteira, que ele não vai poder fazer nenhuma cagada, ele não vai poder desrespeitar ninguém, porque senão vão colocar aquilo nas redes sociais. Então, cara, esse cara, ele vai explodir. E as caras e bocas, vocês notaram, assim, as bocas que ele faz, cara, é um cara que tá bufando o tempo inteiro. Ele tenta rir em algumas cenas, e aí, daqui a pouco, ele começa de novo a ficar com aquela cara sisuda, uma torrente de pensamentos e sensações que tá passando naquele cara, que assim, é muito surreal. E eu acho que isso culmina numa explosão lá no final desse último episódio, onde a gente tem ele se masturbando na frente de um luar, né? E o cara tá lá gritando, eu posso fazer qualquer coisa. E a cara dele nesse momento, cara, é de desespero, é uma coisa assim intraduzível, sabe? Eu achei incrível isso. De novo, para mim, os pontos altíssimos aí da série estão com ele e com a Tempesta no papel da Aya Cash. O Huey, né, interpretado pelo Jack Quaid aí, filho de casal famosaço, a gente reclamou bastante aqui no primeiro episódio que a gente falou de The Boys, da parte 2, da temporada 2, mas ele deu uma melhoradinha, não deu não? O Huey, ele tava chato mesmo no começo da temporada, a gente chegou a conversar sobre isso. Mas eu acho que o personagem mudou. E eu acho que o Jack Quaid conseguiu deixar o personagem mais agradável e conseguiu justificar um pouco essa mudança, né? Tem toda aquela questão do embate que ele estava tendo com o Butcher no começo, ele estava meio insatisfeito com isso, mas depois daquela passagem pela casa da tia do Butcher, que aparece o cachorro dele pela primeira vez, o cachorro dele está sempre na HQ, mas na série aparecia só lá. E ele conhece a história do irmão mais novo do Butcher, que morreu. E mais tarde, naquele embate entre o Butcher e o pai dele, a gente descobre que ele se matou porque o Butcher teria ido embora e tal. Depois de tudo isso, ele passa... O relacionamento entre eles fica melhor, fica mais claro, e o personagem também. E a gente também descobre a questão do Billy Joe, que a Anne chega até a chamar ele de velho, que ele ouve o Billy Joe e tal, e ele explica porque a mãe dele foi embora quando ele tinha 6 anos e tal. Tem toda uma justificativa. Então eu acho que é um personagem que melhorou, sim. Eu continuo achando ele bem chato nessa segunda temporada, mas eu acho que ele rompeu algumas correntes,
aí, né? Ele não queria mais ficar trabalhando ali, né, para o núcleo do Butcher, né? Tanto que no final ele vai trabalhar ali com a deputada Vitória Newman, né? Então a gente vê que ele muda para um lado e se a gente for ver a Vitória Newman, ela já tomou o componente V também, né? Então o que vai acontecer ali? E temos visto as opiniões bastante divididas, né? Eu queria saber aqui de vocês têm uma preferência entre as duas e também qual a expectativa para a temporada 3, né? Sobretudo, né? Depois daquele plot twist final ali nos últimos segundinhos que já introduzem, né, de cara uma nova vilã bastante promissora no universo de The Boys. Queria saber se vocês estão empolgados aí para a terceira temporada e qual é a temporada favorita de vocês. The Boys é uma das minhas séries preferidas da vida nos últimos 10 anos, 15 anos facilmente. Tô muito curioso aí, muito curioso mesmo, cara. É uma série que entrega muita coisa pra gente. Diversão, sangue, sexo, risada, roteiros bem trabalhadinhos. O Cunha pode não gostar do Hugh com a Starlight, mas ele é um baita de um complemento, Billy the Butcher. Então, assim, eu pessoalmente acho que a terceira temporada tem tudo para entregar uma história ainda mais complexa, talvez com menos personagens até, vamos ver como é que vai ficar o desenho, né, em 2021. Acho que a segunda temporada, como eu comentei aqui no começo, é de fato um grande, como eu posso falar, uma grande conquista dos produtores da série. Você tem uma primeira temporada super bem produzida, super bem aceita. A gente não pode negar aqui que eles tiveram muito mais propaganda e muito mais verba para poder divulgar a segunda temporada, com certeza. A gente viu reportagens e propagandas da Globo, né, de The Boys. Então, assim, foi pesado o negócio mesmo. O aumento de 90% da audiência não é por acaso, claro. E eu acho que deve ter trazido muito assinante novo para o Prime Video também, com certeza. Então, eu acho que o mérito da primeira temporada foi ter sabido contar algo complexo, de forma diferente, bem gore mesmo. E acho que a segunda temporada ganha mais ponto por ter conseguido, ao menos, manter esse nível e ainda assim surpreender em alguns momentos, como 3 grandes momentos da segunda temporada aqui, que é a cena de masturbação do Homelander, né, depois de tudo que acontece, a baleia, acho que a parte da baleia é incrível, é uma das partes mais divertidas, grotescas e tristes da segunda temporada, e obviamente as cabeças explodindo. Tá tudo ali, né? Então, assim, pra mim, a segunda temporada melhor que a primeira. Concordo com o Rafa, eu gostei mais da segunda temporada. Eu acho que com alguns personagens, com os principais personagens já estabelecidos, aquele universo já estabelecido, deu para entrar bem nas questões mais importantes, assim, mais fora dos super-heróis mesmo, questões do mundo mesmo, como a questão do nazismo. Acho que foi muito bem trabalhada. A Tempesta é um personagem, que nem a Cunha falou, que adicionou bastante para a série, então eu gostei bastante. E pro futuro, eu acho que dá para expandir mais. Tem outros grupos de super-heróis nas HQs, acho que dá para trazer. A gente fica muito focado no set, mas tem muita coisa para acontecer. E tem uma coisa que eu pensei que já fosse acontecer nesse último episódio, que eles estavam se preparando para aquele grande embate lá contra o Pata e tudo mais. É um spoiler da HQ, não sei se vai incomodar o pessoal, mas, né? É que desde o começo da história, os garotos, eles também tomam o composto V. E eles também têm poderes temporariamente, assim. E eu pensei que naquele momento já fosse introduzir isso na série, mas eu acho que na terceira temporada não vai passar. Eu acho que The Boys, cara, ela tem uma grande sorte de ter estreado num momento de mundo, né, que ecoa basicamente tudo, né, que está acontecendo ali dentro. Inclusive, eu vi muita gente torcendo, não torcendo, né, eu acho que não é a palavra mais correta para a gente utilizar aqui, mas muita gente querendo que o Trump seja reeleito para que a terceira temporada ela continue nesse embate, né? Então, se a gente for ver, a série ela é tão relevante, até politicamente falando, né, que, até o rumo de uma eleição pode mudar completamente a percepção dessa terceira temporada, sabe? Então, é muito interessante a gente ver um produto de entretenimento, né? É importante a gente falar isso. No fim das contas, é um produto de entretenimento que está trazendo discussões ali, super cabeçudas e atuais. Mas eu queria, sim, um pouquinho mais de velocidade na série, né? Um pouquinho mais de não só cabeças explodindo.
Queria ver outros tipos de mortes ali também, porque a gente foi muito surpreendido com isso na primeira temporada, né? O Cunha, é legal você falar do lance da velocidade, porque um dos principais personagens da primeira temporada, e que foi, assim, bem jogado de canto na segunda temporada, é o A-Train, né, cara? O A-Train é um tremendo personagem, ele praticamente abre a série naquele atropelamento inesquecível, e aqui fica super de canto, né? Ele era um personagem muito forte, muito significativo, né? O Flash, o The Flash aí do Seven. E eu acho que a segunda temporada também se ressente muito da falta da Madeleine Stilwell, cara, feito pela Elizabeth Shue, né? A partir do momento que você tem ali o Giancarlo Esposito como Stan Edgar, muito bem colocado pelo Marcão, né? No nosso episódio anterior, como um cara de uma fala só, uma camada só, praticamente o Gus lá do Breaking Bad, né? Você tem um cara muito previsível. E aquela personagem da Elizabeth Shue, cara, aquela Madeleine, ela tinha várias camadas, ela era incrível, ela era uma puta líder que queria cada vez mais poder, aquela relação dela com o Capitão Pátria é muito interessante, porque ela é uma mulher, ao mesmo tempo é uma mãe, né, que fornece ali o leite pro bebezão. Então eu acho que ela faz muita falta na segunda temporada como uma figura central da VOT, né? A VOT, ela perde poder como instituição a partir do momento que a gente não tem mais a Elizabeth Shue dando o ar da graça e muita graça para a corporação. Ô Sansa, você falou agora mesmo, né? Do personagem da Madeleine dando leitinho pro Homelander. O Homelander devia chamar Super Leitinho, né? Com certeza, Rafa. Ele sim faz sentido. É verdade. Mother's Milk ainda, né? Mother's Milk, exatamente como é o nome de origem. Mother's Milk, total sentido. Porra. O cara adora aquele leitinho, ele devia ser o Super Mother's Milk, não, né? Meu Deus do céu, desculpa, gente. Queria saber aqui, depois desse papo muito agradável, qual que é a nota de vocês, né? Quantas poltronas amarelas vocês dão para a segunda temporada como um todo aí de The Boys, começando pelo Marcão. Vai lá, Marcão. A série realmente tá legal, a segunda temporada foi melhor que a primeira, e eu dou 88 poltronas amarelas. Eu e o Marcão aqui hoje estamos em sintonia, e eu vou acompanhar o Marcão, e eu também dou 88 poltronas amarelas. Acho que é uma série, como eu falei aqui antes, uma das melhores dos últimos anos, com certeza. E tomara que a terceira seja ainda melhor. Olha, meus amigos, eu vou falar pra vocês que expectativa é um negócio que causa problemas na nossa vida, viu? Eu criei bastante expectativa pra segunda temporada de The Boys, pela minha empolgação com a primeira, com as referências, com aquela novidade. Ao contrário do Marcão, eu não tive o prazer de ler as HQs ali e ver isso transposto em tela, né? Mas eu achei que o elenco da primeira é mais interessante que o elenco da segunda. Apesar de a gente manter Billy Butcher e Capitão Pátria Homelander em altíssimo nível, acho que a segunda cai um pouquinho em relação à primeira, e é por isso que eu vou deixar ela aqui com 80 poltronas amarelas. Quando você parte para uma segunda temporada de uma série que tanto nos entregou e surpreendeu, né, você tem que ser maior em tudo na segunda temporada, inclusive nos arcos narrativos, né, em trazer mais discussões, né, em fazer a história aumentar e ter mais tudo. E eu acho que foi aí que The Boys ele deixou um pouquinho para trás a história aí da diversão, né, que para mim é um fator preponderante. Por mais cabeça que seja a série, ela tem que ter, você tem que se divertir, né? E olha aí, eu me diverti muito, não se enganem, assistindo The Boys. Mas é que a gente está comparando com a primeira temporada, aí não tem como mesmo. Cunha, mas você se divertiu com aquela piroca gigantesca, parece uma tromba, pegando o leitinho pelo pescoço ali, você não vai falar que você não deu risada ali. Eu acho que, cara, no fim das contas, com tudo isso, com as barriguinhas narrativas, aí com muito núcleo, né, de atores, muitas histórias que ali fazem perder um pouco o propósito da coisa toda, ainda assim, com tudo isso, e olhando para o que vem aí na terceira temporada, eu dou redondíssimas 80 poltronas amarelas. Muito bem, minha gente. Olha, pela média do Senta, que lá vem spoiler, temos aqui, para a segunda temporada de The Boys, uma média de 84 poltronas amarelas. Uma boa média, vai, gente. A gente tá junto com a não tá tão junto com a crítica, mas tá bastante junto com a audiência. Espero bastante para a terceira temporada, assim como todos vocês. Lembrando que, pelo que entendemos, né, já em 2021, provavelmente aí no segundo semestre de 2021, a gente deve ter a terceira temporada de The Boys. Considerações finais? Eu acho que a série tá legal, eu acho que o
o Cunha foi um pouquinho duro com essa temporada, acho que merecia uma nota melhor, mas tá certo, e acho que a expectativa é boa, isso que importa. Cunha, vocês estão de brincadeira, né, cara? Eles já deram notas mais altas para séries piores do que The Boys, mas tá bom. Vou deixar passar essa aqui. O Cunha, não me faz buscar agora, Cunha. Agora nós temos todas as poltronas amarelas. Nós temos todas as nossas notas em todos os nossos episódios. Eu vejo isso rápido, velho. Cara, não queira comparar uma coisa com a outra, meu amigo. Fala, não quer comparar. Como é que eu vou comparar? Vou comparar o quê, então? Não, eu vou uma coisa com a outra? Depois dessa eu vou aproveitar para fazer um merchanzinho. Queridos, vejam ali no seu feed do Spotify, cara, todos os 80 episódios do Senta Que Lá Vem Spoiler, com uma descrição maravilhosa, com avaliação do IMDb e também do Rotten Tomatoes e também do Senta Que Lá Vem Spoiler. Você pode ver quantas poltronas amarelas a gente deu para cada filme e cada série que a gente tem aqui nesse podcast. É isso mesmo, Rafinha? Sansa, perfeito, é isso. E com isso, fecho minha participação. Um beijo, Marcão, um beijo, Sansa no ar e um beijo, Cunheta. Sériezaça, e que venha logo a terceira, que venha aí em 2021. Tomara que venha o mais breve possível. Grande abraço para vocês e fiquem com Deus. É isso aí, meus queridos. Encontramos vocês na semana que vem com mais um episódio mais do que especial do Senta Que Lá Vem Spoiler. Já deixo aqui um abraço apertado a todos e até a próxima. Olha, queria dizer que é uma honra e um prazer ter você aqui na nossa casa. O Senta Que Lá Vem Spoiler é um podcast que fala sobre artes e entretenimento. Cinema, séries, documentários e novidades na telinha e na telona. É isso aí, se você se interessa pelo tema, aproveite para se inscrever em nossos canais e receber em primeira mão os episódios que lançamos todas as semanas. Então é isso. A gente está no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E a gente também está nas redes sociais. Estamos nas redes sociais, basta digitar nossa sigla SQLDS de Senta Que Lá Vem Spoiler, que você nos encontra no Facebook, no Twitter e no Instagram. Siga, comente e compartilhe. E lembre-se, coloque seu fone, aumente o volume e Senta Que Lá Vem Spoiler. B on the B.